Olá pessoal, sou o professor Isaías da Filosofia, hoje estou aqui com o Matheus na interpretação. Hoje nós vamos tratar de assuntos bem polêmicos e por serem polêmicos estão diretamente relacionados à filosofia, que é nada mais nada menos do que questionamento. Bom, o título da aula de hoje é A Exploração, Discriminação, Xenofobia e Misoginia no Mundo do Trabalho no Brasil e no Acre. Então é um título muito longo para dizer realmente muita coisa. Então agora nós vamos começar falando o seguinte: no Brasil e também no Acre, a exploração, discriminação, xenofobia e misoginia ainda são desafios persistentes no mercado de trabalho. Apesar de haver leis que buscam combatê-las, essas questões afetam grupos específicos como mulheres, negros, imigrantes e refugiados, causando impactos negativos na saúde mental e nas oportunidades profissionais das vítimas. Então, trata-se de um assunto extremamente polêmico, mas também contemporâneo. E a gente precisa encontrar saídas para esses problemas. Então, muito bem. Agora, vamos começar falando dessas questões no Brasil. Então, primeiro nós vamos tratar da questão da exploração. Aí nós temos a questão do trabalho escravo no primeiro momento. Então, mesmo com a queda histórica do desemprego, a exploração persiste em algumas áreas. O trabalho escravo contemporâneo ainda é uma realidade no país, com casos registrados em diversas regiões. Bom, aí temos a questão da vulnerabilidade dos imigrantes. Também está ligada à questão da exploração. Então, refugiados e imigrantes estão entre os mais vulneráveis à exploração no mercado de trabalho, sendo frequentemente submetidos a condições precárias, salários baixos e longas jornadas de trabalho. Então, essa é uma outra situação bem ligada à questão da exploração. Discriminação é outro problema. Então, racismo estrutural, a desigualdade por cor ou raça continua evidente, afetando o acesso a empregos, promoções e até salários. Pessoas negras são as mais atingidas. Negros chegam a receber quase 40% menos que brancos em posições equivalentes, quer dizer, fazendo o mesmo trabalho. Isso de conformidade com dados do IBGE de 2022. Agora, o etarismo. A discriminação por idade exclui trabalhadores mais velhos que são vistos como menos produtivos e incapazes de lidar com novas tecnologias. Tal discriminação começa a afetar profissionais ainda na faixa dos 30 anos, ou seja, bem jovens ainda. Aqui no Brasil nós temos o seguinte problema: se eu tenho 50 anos, eu sou muito novo para ser aposentado. E se eu tenho 30 anos, eu já começo a ter problemas no mercado de trabalho. Se eu tenho 18 anos, eu tenho dificuldade de conseguir um trabalho porque eu ainda não tenho experiência. O negócio é bem complicado. Bom, agora nós temos os impactos na saúde mental. 4 em cada 10 brasileiros já sofreram algum tipo de preconceito, assédio ou discriminação no trabalho. Essa violência afeta a saúde mental dos profissionais, podendo levar à depressão e à ansiedade. E a outros transtornos também, né? Muitas vezes aquele estresse que acaba prevalecendo na família por conta de coisas que a gente recebeu negativamente lá no trabalho. Bom, então, agora nós vamos dizer alguma coisa sobre a xenofobia no Brasil. Então, o crescimento da aversão. Apesar da tradição acolhedora do Brasil, a xenofobia, a aversão a estrangeiros, tem crescido, especialmente em contextos de escassez de recursos e empregos, onde imigrantes são vistos como competidores. E agora, recentemente, nós temos também as implicações políticas que estão ajudando a acirrar essa questão. Então, nós temos a vulnerabilidade de imigrantes.
Imigrantes e refugiados enfrentam xenofobia e exploração no trabalho com relatos de assédio e injúrias raciais. Então, esses são problemas que a gente, ao invés de estar resolvendo, parece que estão até, de certo modo, ganhando espaço aqui no Brasil. Isso é muito complicado e é muito ruim para o convívio social. Bom, a questão da misoginia. Desigualdade salarial é uma das primeiras coisas. Mulheres continuam a receber menos que os homens, mesmo em cargos equivalentes, ou seja, fazendo o mesmo tipo de trabalho que o homem faz. Em 2025, ano em que estamos, um relato apontou que as mulheres no Brasil ganham aproximadamente 20% a menos que os homens em empresas de 100 ou mais funcionários. Isso aqui são dados oficiais, são dados estatísticos conhecidos. Assédio e sobrecarga. A desigualdade de gênero no trabalho se manifesta na forma de sobrecarga de tarefas de cuidado, assédio e violência. O assédio e a discriminação por gênero afetam a saúde e o bem-estar das mulheres. Bom, então agora nós vamos ver algumas coisinhas dessas relacionadas ao Acre. Coisinhas ou coisas grandes mesmo. Bom, então no Acre, a questão da exploração como é que fica? Economia extrativista. O Acre tem uma forte economia solidária ligada ao extrativismo, que busca dignidade e renda sem a destruição da floresta. No entanto, casos de trabalho análogo à escravidão ainda são registrados. Em 2024, 2 empregadores no estado foram incluídos na lista suja do trabalho escravo. Então parece uma coisa bem distante da gente, mas está aqui diante de nós. Bom, a outra coisa que nós vamos colocar é a questão da discriminação nas contratações. Então, uma pesquisa, aqui da Fé Comércio e da Data Control, em Rio Branco, mostrou que quase 40% dos empresários consideram o gênero na hora de contratar funcionários, o que pode indicar práticas discriminatórias. Por exemplo, para contratar no comércio, para vender no final do ano, parece que há uma preferência por mulheres, mas em outros momentos não. Então, a gente, por exemplo, as empresas por aqui contratam poucas mulheres profissionais para dirigir os ônibus, por exemplo. Então, combate ao assédio. O governo atual do Acre lançou o programa Não Se Cale, para combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Isso pode parecer pouco, mas assusta. Então começa a ser um caminho para resolver ou pelo menos minimizar os problemas. Então isso é uma coisa muito boa. Agora nós temos aí a questão da xenofobia também no Acre. Então, aversão a forasteiros. A xenofobia não se limita a estrangeiros, mas também a pessoas de outras regiões. Isso aqui não vale só para o Acre, vale para o Brasil também quando se trata da relação Sul e Nordeste, por exemplo. Em 2025, a Justiça acatou uma denúncia de xenofobia contra um estudante de medicina por publicações ofensivas contra acrianos. Outro caso em 2024 envolveu um jornalista acusado de xenofobia contra moradores de Manoel Urbano. É brincadeira? Bom, então, migrantes e refugiados. O Estado tem tomado medidas para acolher pessoas que vêm de fora. Então, refugiados. Então, pessoas que saíram da sua pátria, criando comissões para garantir acesso à educação e ao mercado de trabalho. Em 2025, o governo lançou a campanha Acre Sem Xenofobia. Então, são coisas assim que parecem pequenas, mas começam a assustar e, de certo modo, também assustar essas práticas. Bom, então agora a questão da misoginia. Não podia faltar.
menor desigualdade salarial. Então, o Acre se destaca nacionalmente por ter uma das menores desigualdades salariais entre homens e mulheres, de acordo com um relatório de 2025. Então, pelo menos temos essa coisa boa aqui no Acre, que essa disparidade salarial entre homens e mulheres não é tão grande quanto é em boa parte do Brasil. Isso não significa a ausência de misoginia, mas indica um cenário menos desigual em comparação com outros estados. Pelo menos nisso a gente tem uma pequena vantagem aqui no Acre. 2. Combate ao assédio. Programa Não Se Cale, que foi o programa criado pelo atual governo, visa combater o assédio moral e sexual, que são manifestações de misoginia no ambiente profissional. E nessa questão do assédio, o Acre não perde para nenhum outro estado da federação, infelizmente. Bom, então, agora nós temos alguns teóricos que tratam de assuntos como esse, embora não estejam ligados diretamente nem ao Brasil, nem ao Acre. Mas como nós estamos tratando de filosofia, nós não podemos deixar de dar alguma fundamentação teórica àquilo que a gente está falando. Bom, então primeiro nós temos Karl Marx. Então, qual é a contribuição? Então, a teoria marxista é fundamental para entender a exploração do trabalho no capitalismo. A exploração para Karl Marx é a base da luta de classes entre proletariado e burguesia. Bom, e qual é a relevância disso para o Brasil? No Brasil, essa perspectiva ajuda a analisar as profundas desigualdades de classe que se refletem no mercado de trabalho. Então, nós temos desigualdade no mundo todo, mas aqui no Brasil a desigualdade é gritante. Eu não estou dizendo que a desigualdade no Brasil entre os mais ricos e os mais pobres seja a maior do mundo. Michel Foucault. Qual é a contribuição? O pensamento de Foucault é crucial para analisar as relações de poder. Ele investigou como o poder não é apenas repressor, mas também produtivo, criando subjetividades e regimes de verdade. Qual é a relevância que tem para o Brasil e, consequentemente, para o Acre? Sua análise é útil para entender como as normas sociais e disciplina, e também o saber, se manifestam no ambiente de trabalho, controlando corpos e mentes, o que pode estar ligado a práticas discriminatórias. Então, é sempre bom que a gente tenha alguma fundamentação teórica para aquilo que a gente reflete e para aquilo que a gente profere, para aquilo que a gente fala. Bom, então, relacionada a esses assuntos, nós temos duas questões, uma ligada à questão do Brasil e outra à do Acre. Então, a primeira questão é a seguinte: uma empresa no Brasil, ao se recusar contratar uma mulher na idade produtiva, justifica sua decisão pela percepção de que uma futura gravidez representa uma desvantagem competitiva e pode impactar negativamente no desempenho da empresa. Essa atitude configura uma forma de discriminação e misoginia no mercado de trabalho, pois, letra A, encoraja a concorrência acirrada entre homens e mulheres promovendo um ambiente saudável. Em primeiro lugar, a gente precisa questionar se aquilo que é acirrado é saudável, né? E depois todo o resto. Letra B. Se baseia em preconceitos relacionados ao gênero e à maternidade, limitando as oportunidades profissionais da mulher. Então, seria essa a resposta correta a essa questão? Letra C. É uma prática de mercado legítima, pois visa otimizar o capital humano e garantir a produtividade. Então, a produção tem que estar acima do ser humano? É isso mesmo? Bom, letra D. Demonstra respeito pelas leis trabalhistas que priorizam os interesses econômicos das empresas acima da igualdade de gênero.
Então, será que a legislação brasileira prevê isso mesmo? Letra E. Atende ao princípio da liberdade de escolha dos empregadores, que podem selecionar livremente seus colaboradores. Então, sem maiores delongas, nós vamos à resposta a essa questão devido à questão do tempo. Então, vamos lá? Então, nós temos aí, como resposta a letra B, se baseia em preconceitos relacionados ao gênero e à maternidade, limitando as oportunidades profissionais das mulheres. Isso vem acontecendo no Brasil e no Acre, infelizmente. Então, a gente está colocando essa questão aqui direcionada mais à questão nacional, mas isso vale para a questão regional também. Então, agora nós temos a segunda atividade, que é a seguinte. O Acre, por sua localização geográfica na fronteira com outros países como Peru e Bolívia, e pelo histórico de migrações, é um estado onde a xenofobia no ambiente de trabalho pode se manifestar de forma sutil ou explícita, ou seja, direto ou indiretamente, né? Então, qual das situações abaixo representa um exemplo de xenofobia no mercado de trabalho acreano? Letra A. Uma empresa de turismo em Rio Branco prioriza contratações de profissionais locais que falam fluentemente espanhol para lidar com turistas bolivianos, oferecendo uma remuneração diferenciada por essa habilidade. Bom, então parece que pode até estar ligado à questão, então ele prioriza, mas ele não coloca isso como uma exclusividade. Então tem alguma ligação, mas não sei se é tão direta assim. Letra B. A contratação de trabalhadores indígenas para trabalhos rurais e extrativistas, como na produção de farinha, com condições insalubres e jornadas exaustivas, em contraste com a legislação de proteção a esses povos. Seria isso aqui verdadeiramente uma situação de xenofobia? Letra C. Um empregador de Brasileia oferece a trabalhadores bolivianos salários abaixo do mínimo legal e não cumpre direitos trabalhistas básicos, justificando que eles deveriam estar agradecidos por ter um emprego em solo brasileiro. Letra D. A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego em uma fazenda de gado em Epitáciolândia, que constata a presença de trabalho análogo à escravidão entre trabalhadores brasileiros. Então, isso aqui está ligado à exploração ou à xenofobia mesmo? Letra E. A exigência de um teste de gravidez para a contratação de uma mulher em um emprego de cargo administrativo, uma prática discriminatória combatida pela legislação trabalhista brasileira. Seria isso aqui um caso de xenofobia ou de misoginia? Bom, creio eu que já dá para você ter uma ideia mais ou menos clara da resposta correta. Vamos a ela para a gente concluir. Então, letra C, um empregador de Brasileia que paga um salário menor a bolivianos, justificando, ele já deve dar, graças a Deus, que eles estão tendo emprego aqui no Brasil, senão estariam passando fome. Então, isso aqui sim é um caso de xenofobia. Então, é um caso de discriminação do estrangeiro, diretamente. Bom, então agora, para concluir, eu digo o seguinte: no Brasil e no Acre, a exploração, trabalho análogo à escravidão e a condições degradantes, a discriminação racial, de gênero, por orientação sexual e por idade, a xenofobia contra estrangeiros e nordestinos e a misoginia, preconceito e violência contra mulheres são problemas que existem no mundo do trabalho, tanto no Brasil quanto no Acre. O sistema educativo necessita ampliar esforços para promover a conscientização necessária no sentido de combater esses crimes. Então, não pode continuar assim.
Finalmente, o poder público e a sociedade organizada devem estabelecer parcerias para um efetivo combate a todos os atos que atentam contra a dignidade humana. Qualquer uma dessas coisas que foram abordadas aqui para combater é problema do governo e é problema da sociedade. Bem, eu agradeço a atenção de vocês a esse nosso encontro, a essa nossa aula. Não deixem de visitar a plataforma para retomar o conteúdo e as referências que eu coloquei aí, para que a gente possa aprofundar o conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.